Hello, my friend! Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa falar inglês com eficiência em um ambiente de negócios. E hoje vamos colocar a mão na massa. Vamos mostrar a você como você pode começar a redigir um e-mail formal em inglês. Essa é uma dúvida muito comum dos meus alunos quando eles vão se comunicar pela empresa pela qual eles trabalham, né? Então, como que eles podem começar? Podem começar com simples hi, hello, existe algum padrão? Então, a gente vai ver nesse vídeo como você pode começar, pois existem alguns padrões, algumas coisinhas que já são costumes de quem está enviando e-mail pela própria empresa de utilizar. Mas antes, se você se interessa por esse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. E lembrando que temos nosso canal do Telegram. Lá vamos deixar dicas de livros, vídeos, dicas de inglês para negócios, enquetes e desafios internos para você poder participar. Vamos deixar o link na nossa descrição. Não sei se isso é um problema para você nesse momento, mas muitos dos meus alunos, quando eles começam a fazer aulas de inglês, as empresas automaticamente descobrem então que eles estão fazendo aulas e acabam os colocando em situações que envolvem inglês. E normalmente o primeiro momento é o e-mail, né? Seja para enviar um e-mail ou responder um e-mail. Então esse normalmente é o primeiro momento de contato com o inglês aí mais formal, né, dentro de uma empresa. Então daí surge aquela dúvida: como que eu posso começar o e-mail? Posso começar como se fosse uma comunicação do dia a dia, né? Como se fosse uma mensagem que a gente envia, né, por WhatsApp, por redes sociais. E na verdade não, a gente tem ali alguns padrões para seguir, para que você, né, você está em nome da empresa enviando o e-mail, para que seja uma maneira bacana. Então a gente vai seguir ali alguns pontos até formais. Então, como surge então essa dúvida normalmente, então pensando nisso, preparamos esse vídeo para você, para trazer ali uma base para que você já tenha para começar a redigir seu e-mail. Então hoje deixamos tudo preparado aqui, então nosso computador está aqui, a tela está aqui na frente, então deixamos tudo preparado para então mostrar para você como é que a gente então vai começar então a redigir esse e-mail, né, mostrando cada passo a passo. Então estamos com a nossa tela aqui toda em branco, então para a gente começar então a escrever o nosso e-mail, né, então a gente vai mostrar bem o passo a passo. Então essa primeira parte, por exemplo, quando você vai lá começar a escrever o e-mail, então no campo lá, no primeiro campo, você vai ter então ali, por exemplo, to, né? Ou seja, indicando para. E aqui a gente vai inserir o e-mail. Então, como a gente está falando de e-mail, então acho interessante também a gente passar, né? De repente, né, uma curiosidade até, como é que a gente fala, né? Ponto, arroba, né? De repente, se você não sabe, você já vai ter essa informação que vai ser legal. Vou colocar aqui um e-mail, né? Para a gente ter uma ideia, então, como é que eu diria cada partezinha. Vou colocando também ali abaixo, escrevendo para você ter, né, como é que a gente tem ali cada palavrinha, caso você precise futuramente. Então, vou pegar aqui de repente vou enviar um e-mail, então, vou pegar aqui um dos nossos e-mails, contato da minha escola. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou começar então aqui com contato, e aí vou colocar então o nosso arroba, né? Como é que eu digo arroba em inglês, né? Então eu digo at, mais uma vez, at. Como é que eu escrevo esse at? Assim, tá? Então, at. E aí, continuando lá, de repente você tem lá Yahoo, Hotmail, Gmail. Então aqui você vai colocar, então o nosso aqui seria My Teachers. Tá? Aí eu vou colocar o ponto. E como é que eu digo ponto, né, em inglês? Né? Eu digo então dot. Mais uma vez, dot. E como é que a gente escreve esse dot? Assim, ó. Tá? Depois, na sequência, de repente pode virar dúvida, será que eu tenho que soletrar, né? Na verdade, não. Na sequência, como é desse jeitinho aqui, você vai falar, então, .com, tá? E se for parar por aqui, tá tudo certo, mas se tiver uma extensão, ainda você vai colocar, então, dot, e aqui, na sequência, aí sim, você vai ter que soletrar. Então, BR, tá? Então, aqui eu já tenho, então, at, aqui eu já tenho, então, dot, mas, de repente, se teu e-mail, de repente, tem ali o nosso famoso underline, né? Então, a gente teria que, em inglês, na verdade, a gente acaba falando o nosso tracinho ali embaixo, né? O nosso underline, a gente acaba falando, na verdade, underscore. Tá? Então, mais uma vez, underscore. E, de repente, se teu e-mail ali tem um traço, né? Então, como é que a gente diz esse traço? A gente fala, então, dash. Mais uma vez, dash. Eu vou colocar aqui para você, caso você necessite. E o que é interessante também é que você faça, então, anotações, ou seja, você registre manualmente mesmo essas dicas, então, que a gente está dando, né? Num dos vídeos eu comentei, então, a importância, de repente, de uma agenda, né? De repente, pode ir com um caderno ali, uma folha de papel ali, que
você tenha para depois verificar essas informações no momento que você estiver estudando, né? Então, durante a aula aqui a gente vai pegando aqui as informações e depois, se você de repente você quer verificar mais tarde, quando você faz o registro manual, né, você acaba memorizando, então isso acaba sendo bem interessante, né? Então, eu aconselho até nessas partezinhas e todas as outras, de repente até as dicas que a gente vai dar, que você vai anotando, vai ficar bem bacana, aí você vai ter de repente até um roteirinho ali para o teu início ali de e-mail. Bem, então só relembrando, né? Então aqui a gente tem o to, então indicando aqui que é para, né? Aqui a gente vai colocar o e-mail, né, para quem a gente está enviando, o endereço de e-mail, né? Aqui a gente vai colocar então o @, então arroba, o dot é o ponto, o underscore é o nosso underline e o dash é o traço, né? Mas eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para baixo, aí depois a gente volta aqui para recapitular então essas informações. Então na sequência, né, então você tem ali o to, então indicando para, ali o endereço, e normalmente o que a gente tem abaixo, né? Então a gente tem ali o subject. E o que é subject? Subject tem várias traduções, dentre elas seria sujeito, né, de repente falando de uma oração, mas nesse caso aqui subject é assunto, né? Então a gente pode colocar daí ali então subject, agora você já está sabendo subject então é assunto, e a gente vai colocar ali uma informação. Então de repente eu vou colocar ali English course, né? Então ali curso de inglês, né? Então de repente tem ali a gente colocou aqui o nosso e-mail da nossa escola, né? Então aqui abaixo o assunto, então, English Course, então, curso de inglês. Então, nesse campo do subject, então, que é o assunto, então, ali você vai colocar de maneira breve, né, a informação. E pensando daí nessa questão de um e-mail formal, então, você vai colocar de uma maneira breve, né, para que a pessoa já tenha ali a ideia do que vai tratar, né, exatamente o e-mail. E o que é bacana também é, de repente, você recebeu o e-mail, e aí, normalmente vem lá para, né, tem lá o to, e aí tá para mim, né? Então, o que de repente pode surgir ali de curiosidade? Quem enviou o e-mail, né? Então, quando você clica lá, que deve você ver quem enviou, né? Então, de onde veio, vai acabar aparecendo então from, tá? Vai ter from e aí vai ter o endereço lá de e-mail, então o endereço de e-mail de quem te enviou, né, aquele e-mail. Bem, e o que é interessante também, só uma curiosidade, é legal, né, a gente saber, porque às vezes a gente vê umas coisinhas escritas ali embaixo, né, de repente vai enviar o e-mail e daí tem isso aqui abaixo, né, e o que seria, né, esse CC, né? Quando a gente olha, a gente até tem uma ideia, de repente, em português, com cópia, né? Mas em inglês, na verdade, ele significa, vou colocar aqui do lado, carbon copy. Tá? Que seria o nosso com cópia mesmo, mas o CC na verdade significa então carbon copy, então em inglês carbon copy, tá? E, né, então esse seria o com cópia, e de repente existe o nosso com cópia oculta, né? Então como é que a gente vai verificar isso lá no nosso e-mail em inglês, né? Vai aparecer desse jeito aqui, é o BCC, né? E o que seria esse BCC, né? Já que é o com cópia oculta, né? Então seria aí o blind carbon copy, né? Blind, que é cego, então faz aí toda a associação com relação, né, à cópia, então que a pessoa não vai conseguir verificar, ela não vai conseguir ver, tá? Então aí uma dicasinha então como seria daí, né, então em inglês com cópia e com cópia oculta. Bem, então agora a gente vai começar de fato a escrever o nosso e-mail. Então eu vou colocar esse aqui para baixo. Vou colocar aqui abaixo dessas informações para quando a gente for recapitular, ficar aqui na ordem que a gente estudou, porque sempre é legal, como sempre falo para os meus alunos, sempre legal ele ter uma história, ou seja, tudo vai seguindo ali um progresso, né? Então ali a primeira partezinha que a gente verificou lá do e-mail, aqui foi a curiosidade, né? Então, vamos agora começar o nosso e-mail. Bem, então, como é que a gente faz a abertura do e-mail, né? Sempre a gente vai colocar ali para quem a gente vai se dirigir, né? Então, normalmente a gente acaba colocando na comunicação do nosso dia a dia, de repente um hi, hello, colocar ali o primeiro nome da pessoa e nesse caso aqui, da parte então de negócios, a gente não vai começar assim. Pode começar dessa forma? Então, se for um primeiro e-mail, eu aconselho que não seja. Futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa questão de usar alguns termos assim do dia a dia, né? Mas aqui nesse primeiro e-mail, então é interessante que a gente coloque o tratamento ali adequado, né? Então, para começar, então a gente vai usar então dear.
E o que seria dear, né? Muita gente conhece o dear já como querido ou querida, né? Só que nesse momento aqui, esse dear ele vai entrar como caro, cara, né? Então é diferente, a gente está começando exatamente com um tratamento bacana, né? Então, abrindo aqui o e-mail de maneira correta. E aqui na sequência, a gente vai colocar então o título ali, o tratamento exatamente para com a pessoa. Ou seja, então, se for um homem, então a gente vai colocar Mr., tá? E a gente vai acabar colocando então aqui Mr. e o sobrenome, tá? Então aqui Mr. Johnson, por exemplo. Tá? Então sempre o sobrenome. Então com esses títulos então de tratamento a gente acaba colocando sempre o sobrenome, né? Então o sobrenome ali da pessoa, o último nome ali, o nome de família ali. Então a gente acaba colocando. E nesse caso aqui seria para um homem, né? Então assim, vou colocar também mais algumas dicas aqui, por exemplo, que seriam, poxa, e como é que seria se, né? Então aqui é para homem, né? Mas vale solteiro, casado, de repente você lembra ali que tem ali um pouquinho de diferença, né? Quando é o tratamento para mulher, solteira, casada. Então vamos lá, vou colocar aqui também para servir como dica para os teus e-mails. Então, primeira coisa, sempre ali vai ser o sobrenome, tá? Então, Mr. vai servir então para homem solteiro, casado, né? E se de repente você precisar colocar o primeiro nome junto com, né, o sobrenome de família, às vezes por uma questão de identificação também é possível. Mas vamos lá, vamos colocar então Mr. Johnson aqui também fazendo aqui uma questão ali para ficar uma partezinha organizada. Então, como eu falei, para homem, né, solteiro, casado, pode utilizar o Mr. e o sobrenome, tá tudo certo. E para a mulher, né? Para a mulher a gente tem então 3 partes ali que a gente precisa dar uma olhadinha. Então, por exemplo, se for casada, né? Então a gente tem ali o título então Mrs. Tá? Então vamos supor que fosse a esposa, né, do Sr. Johnson, então seria Mrs. Johnson. Tá? Então mais uma vez Mrs. Tá? Vamos supor que seja uma mulher solteira, né? Então a gente vai utilizar então Miss, tá? Então solteira, né? Eu vou colocar até o mesmo sobrenome aqui só para a gente poder verificar então a diferença na primeira parte, né? Então Miss Johnson, tá? E tem um que é interessante que serve então para a mulher, tá? A gente vai colocar aqui o mesmo sobrenome só para ficar igual. E esse aqui, exatamente, é quando a gente não tem exatamente ali conhecimento, de repente ela é solteira, casada, né? Então, é interessante usar esse tratamento aqui, né? Vou colocar aqui de vermelho para dar um destaque, tá? Para a gente ser respeitoso, né? A gente vai colocar ali o sobrenome, de repente, como falei também, ali da parte para os homens, né? Então, se precisar ali colocar o primeiro nome junto com o sobrenome de família, é possível, às vezes por uma questão de identificação. Mas se você precisa se reportar uma pessoa, de repente você vai colocar Miss, se de repente ela não é casada, ou colocar Miss, achando que ela é solteira, na verdade ela é casada. Então, para não enfrentar esse tipo de problema, você coloca Miss, tá? O sonzinho é um pouquinho diferente. Miss, com os 2 S, ele tem um sonzinho final de S mesmo, Miss. E esse de baixo já tem um sonzinho leve de Z no final, então Miss. Tá? Então, fica um sonzinho bem leve de Z. Tá? Então, esse aqui é o interessante, né? Quando você não sabe ali se, né, esse e-mail para uma mulher, se ela é casada, solteira, né? Então, você, usando esse tratamento, você vai ser, então, respeitoso, né? E vai ficar bem bacana ali para você colocar aqui em cima, então, para abrir o seu e-mail, né? Então, dear, e aí você vai colocar, nessa parte, colocar aqui em amarelo, aí você vai colocar, então, o tratamento ali e o sobrenome de família da pessoa. Então veja aqui que você já está iniciando o seu e-mail de maneira bem bacana, né? Então você tem ali o dear, que é cara ou cara, aqui o título para tratamento, né? O título correto, a gente já comentou aqui nas dicas, o sobrenome de família ali da pessoa, né? Mas de repente você tem ali que enviar um e-mail, mas você tem de repente o endereço de e-mail ali da empresa, mas você não sabe, né? Quem pode ali receber aquele e-mail, né? E o que a gente então coloca, né, no lugar, né, do dear e ali, né, o nome da pessoa, já que a gente não tem. Então, o que a gente pode colocar? Então, eu vou colocar uma frase aqui para baixo, então, vou colocar aqui, que seria assim: To whom it may concern, ou seja, a quem possa interessar. Tá? Então, você vai colocar exatamente essa frase, né, no lugar dessa partezinha aqui. Né? Então, isso aqui já é um padrão, né, de e-mails
da parte de negócios quando você não tem ali o contato da pessoa, né? Então você coloca aqui nesse espaço aqui, to whom it may concern, a pessoa que vai receber ali já vai achar bacana, né? Já tem ali a abertura do e-mail já de maneira bem correta, como normalmente o pessoal já faz então nessa parte de negócios. Bem, então agora você tem então já como abrir seu e-mail, então você tem ali, né, total certeza ali de como começar, né? Então a gente já falou a questão aqui da abertura com o tratamento. Se você não tem ali o contato da pessoa, você vai colocar essa frase exatamente, tá? Então eu vou colocar essa frase também para baixo aqui, na hora da nossa revisão, poder dar uma olhadinha nela também, né? E agora exatamente a gente vai para o texto, né? A gente vai começar aí a redigir. Então, vou colocar aqui mais para baixo. A gente vai começar com algumas sentenças, na verdade alguns inícios de sentenças, tá? Porque daí a gente vai sugerir assim, esse início que você pode completar depois, né? Você vai usar exatamente aquela frase e aí você completa com a tua necessidade. Tá? Então lembrando que não esqueça de fazer as anotações, tá? Anotação ali, registrando manualmente mesmo, que é bem bacana. E a gente vai considerar então esses inícios, tá, de sentenças com algumas situações. Tá? Então de repente, vamos pensar na primeira situação, você vai escrever e você vai ter que se apresentar primeiro. Então não tem nenhum problema você começar então com informações básicas mesmo, de repente você se apresentando. Então, my name is, aí você vai colocar lá o teu nome com o teu sobrenome ali de família, tá? Na sequência você pode colocar por quem você trabalha, ou seja, a empresa pela qual você trabalha, então I work for, e aí de repente aqui, vamos colocar aqui então my teachers, tá? Para a pessoa de repente estar recebendo aquele e-mail e saber, né, com quem ela está começando a se comunicar, tá? Então não tem nenhum problema você começar então, pensando que é um primeiro e-mail, você vai ali, tá fazendo o primeiro contato, você se apresentar ali, né? Colocar ali pela empresa pela qual você trabalha, né? Para aí sim começar a sua mensagem. Bem, agora você fez ali a apresentação, agora você vai escrever exatamente a tua mensagem. Então, como a gente comentou, vamos colocar aqui alguns inícios de frase, depois você pode pegar esse início e completar com a tua necessidade. Então, de repente, você fez ali a apresentação, então lembrando, a gente coloca ali o sobrenome e se você for notar depois, quando a pessoa for te responder, ela vai começar então a utilizar, então no meu caso, então Mr. e aí vai colocar então o sobrenome ali no fim, tá? Como eu falei, às vezes também pode colocar ali o primeiro nome junto, tá? Às vezes por uma questão de identificação, mas ele vai acabar então me chamando de Mr. Akaishi. Então aqui a gente vai com a primeira sentença, então vamos lá, a gente fez ali a apresentação. E a gente vai com a primeira sentença que poderia, de repente, eu quero falar, né? Estou escrevendo sobre, né? Então, como é que a gente diz isso, então? A gente começaria desse jeito. Então, I am writing about, e aqui você pode colocar o assunto. Então, por exemplo, I am writing about the conference, por exemplo, a conferência. I'm writing about the meeting, né? Estou escrevendo sobre a reunião, tá? Então, aqui na sequência, a gente pode pensar assim, que para você completar, você vai colocar ali a coisa, ou seja, ali você vai colocar um substantivo. Então, por isso eu falei conferência, reunião. Então, você vai colocar então ali o assunto, né? Então, sendo ali uma coisa, né? Por que eu estou dizendo uma coisa? Porque, de repente, se você tem a intenção de colocar um verbo, aí você vai colocar desse mesmo jeito, I'm writing. Só que aqui, ao invés de você colocar o about, você vai colocar então to, tá? Para fazer ponte agora com o verbo. Então, por exemplo, I'm writing to check, ou seja, estou escrevendo para verificar. I'm writing to have a confirmation, ou seja, estou escrevendo para ter ali uma confirmação. Tá? Então, esse início, você pode daí só ali de cima, né? O primeiro exemplo, você pode colocar então a coisa, né? O assunto ali, então substantivo, né? E o de baixo você vai colocar então o verbo. Então, fica aqui o início para você, né, já ter uma certeza de como é que eu começo a minha sentença. Então, aqui vão duas dicas para você já começar ali o teu texto depois, de repente, da apresentação. E aqui seria então o início, né, do nosso texto, mas como falei, a gente vai passar essas dicas, mas também avaliando algumas situações. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha recebido o e-mail de alguém e antes de você exatamente colocar ali a tua informação, de repente é interessante agradecer ali,
né, pelo contato, né? Então, qual que é a frase que a gente pode colocar? Então, a gente vai colocar desse jeito. Thank you for, tá? Thank you for, que seria, então, obrigado por, tá? Então, o que você vai colocar daí na sequência, né? Então, de repente, você está agradecendo pelo e-mail, agradecendo, né, em uma outra situação por responder ali um primeiro contato, né? Então, pensando ali em agradecer, então, thank you for, e aqui na sequência, então, onde eu coloquei ali as reticências, você vai colocar, então, pelo que você agradece. Então, por exemplo, thank you for your email, né? Então, thank you for answering our question, então, obrigado por responder a pergunta. Tá? Então é importante só daí quando você usar, porque aqui é uma frase, então diferente daquelas duas de cima, aqui você tem o thank you for, então já é fixo desse jeito. Então onde você tem ali as reticências, você vai colocar então ou a coisa, tá? Ou o verbo, porém esse verbo vai aqui uma dica bem específica, tá? Porque aqui você vai colocar então a ação, né? Então ali você não vai colocar o verbo seco, como a gente costuma falar nas nossas aulas, futuramente você vai ouvir bastante esse termo verbo seco que eu costumo falar para os alunos, porque é que você pegar o verbo e apenas colocar ali do lado, né? Então, do jeitinho que você pegou o dicionário, você põe ali e está tudo certo, mas na verdade aqui não, tá? Por se tratar aqui de uma preposição, quando você vai colocar então um verbo aqui, ele vai ter que ser com aquela forma do ing, tá? Então, se você colocar, por exemplo, obrigado por receber, né? Então, ali a informação, né? Então, obrigado por responder, né? Então, uma pergunta, né? Veja que daí eu estou colocando verbos, então aqui eu vou ter que colocar, por exemplo, vamos pensar nessa última, obrigado por responder a pergunta, né? Então, thank you for answering the question, tá? Então é assim que você vai ter que colocar daí, então a parte então da sequência, se você pensou então em utilizar um verbo. E pensando agora numa outra situação, né? Então, de repente você abriu ali seu e-mail, ou você se apresentando, ou colocando ali o motivo de você estar escrevendo o e-mail, ou agradecendo, né? Vamos pensar agora numa situação que você vai pedir para a pessoa se ela pode, de repente, te enviar alguma coisa, né? Então, se ela pode responder, de repente, a uma pergunta, né? Então, como é que a gente pode fazer? Então, tem duas formas. Eu vou colocar as duas aqui, e aí você vai completar exatamente com a tua necessidade. Então, por exemplo, can you please? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar então o verbo. Então, can you please send me? E aí você coloca ali, né? Você pode enviar, né? Então me enviar, de repente um relatório. Você pode me enviar o documento, né? Mas aqui exatamente você pode até pensar em utilizar nessa parte, então, que eu vou deixar então as reticências, um verbo, né? Então, can you please? Então, aqui você vai colocar o verbo e continua a sua sentença, né? Colocando ali a tua necessidade, né? Então, a pessoa, se ela pode enviar, se ela pode responder a uma pergunta, né? E se você quiser deixar nesse formato, já está bem bacana, tá? Mas se você quiser deixar ainda um pouquinho mais bacana, você pode até colocar dessa forma. Could you please? O could, na verdade, ele é o passado can. E nesse momento, então, ele toma uma tradução até um pouquinho diferente, que como é um pedido, então ele vira até um poderia, né? Então, could you please, você poderia, e aí da mesma forma, tá? Então, como a gente está colocando aqui se a pessoa poderia ou se ela pode, então o que a gente vai colocar aqui na sequência? Então, o verbo, a história do verbo seco, né? Então, você vai colocar o verbo do jeitinho que você encontrar ali no dicionário, encaixa aqui, né? Então, can you please send, né? Send me, se você for colocar, né? Enviar para mim, né? Send me. Could you please answer, né? Então, responder, né? Então, você colocar o verbo, e aí você coloca ali a continuação da sua sentença, né? Com a tua necessidade. Então, aqui ficam duas sentenças ali, né? Tanto uma sentença que já está bacana, né? Can you please, como também até um pouquinho mais formal, could you please. Bem, e aqui, então, seria para você fazer, então, uma pergunta, pedindo ali para a pessoa, né? Para fazer alguma coisa, né? Mas de repente você precisa exatamente pedir algo, né? Então o que seria legal, né? Quando a gente fala no dia a dia, assim, a gente acaba falando, eu quero um e-mail, né? Então a gente acaba usando o querer, né? Então no inglês, se você usa want, que é a palavra que indica então querer, ele é um pouco direto, né? Então acaba que não é muito bacana. É legal você utilizar então o eu gostaria. Né? Como é que você
faz ali, então, né? Então, vou colocar aqui a sentença. Então, I would like, tá? E vale antes lembrar que, assim, é interessante que você utilize, então, I would like, porque o want, então, assim, saiu uma matéria no jornal há muito tempo, quando se começava a falar da importância do inglês para negócios, então eles colocavam lá com relação a algumas diferenças, então é interessante. Não só ali a questão do domínio, então, com relação às informações ali que você vai utilizar, né, com relação ao inglês, né, então, estruturas e tal, mas também avaliar a questão cultural, né, então, assim, want, por exemplo, né, assim, se a gente vai se comunicar com a maioria das pessoas em inglês, normalmente não é muito bacana, é interessante você usar o would like, mas com determinadas culturas, você pode utilizar, né, então, want, né, então, de repente, uma comunicação mais direta é por conta até um pouco cultural, né? Então, aí não haveria problema, mas aí também existe, então, esse ponto, né? A gente daí precisa também entender um pouquinho ali da cultura, tá? Então, would like já acaba sendo, então, mais interessante, porque ele trata, então, como gostaria, então, sempre soa já algo mais polido, algo mais delicado ali para se pedir algo, né? Porque agora, o que a gente vai colocar? Então, a gente tem ali I would like. Então, na sequência, eu posso colocar uma ação, né? Então, I would like, e de repente, você quer colocar ali to, e vai colocar, então, vamos supor que você queira fazer um pedido, né? Então, I would like to order, I would like to have, então, gostaria de ter, né? Então, sempre aqui na sequência, então, would like, então, se você for colocar o verbo, então, você vai colocar, então, o to, né? E aí você coloca então o verbo, né, como a gente já comentou, o verbo seco, né, com o complemento que você necessita. Então, de repente, você precisa ali de um mapa, né? Então, de repente, você vai entrar em contato com a pessoa, né, você precisa chegar até o local dela, e ao invés de um verbo, você vai precisar colocar exatamente, né, uma coisa, né? Então, ali, um substantivo, né? Então, você pode colocar, então, I would like, né? Então, vamos supor que você está precisando de um mapa para chegar ali até a empresa dela, então, I would like a map. Tá? Então ele segue a mesma linha de raciocínio do que a gente viu lá para cima, né? Então assim, tem momentos, vou voltar até um pouquinho aqui, né? Então, por exemplo, nessas duas sentenças, você tem então o about, aqui você coloca a coisa que você precisa, aqui você tem o to, coloca ali o verbo, né? Aqui a gente falou do thank you for, né? Aqui você pode colocar também a coisa, mas se for verbo tem aquela dicasinha que eu já deixei ali no meio do vídeo, né? Aqui no can you please ou could you please, você coloca, né, onde você tem aqui as reticências, então, o verbo também seco, né, como a gente tem falado. Então, se você quiser, né, alguma coisa, você pode então colocar would like, coloca coisa aqui, nesse ponto. Se você quiser que a pessoa, se você quiser indicar que você gostaria de fazer algo ali, então, I would like to, então, I would like to have, então, eu gostaria de ter ali, de repente, uma reunião. I would like to send, de repente, eu gostaria de enviar, de repente, você vai enviar ali alguma coisinha ali, um arquivo para a pessoa. Então, dessa forma que você utilizaria, você pode já, então, também deixar prontinho ali, então, I would like, a coisa, ali na primeira sentença, I would like to, e o verbo com o restante da sua sentença ali na segunda opção. Então, aqui a gente teve, então, uma pequena introdução, né, de como você pode iniciar então o teu e-mail, né? Então todos esses trechos, né, a gente teve como base as dúvidas dos meus alunos mesmo, né, assim, como é que eu começo, então às vezes até sugestões deles, né, então normalmente, né, nas nossas aulas a gente até estende um pouquinho mais ali para o aluno poder perceber exatamente como é que funciona ali o restante da sentença, né, mas esse início já funciona bastante para você já ter uma ideia, né, esse iniciar que é o mais complicado, né, então como é que eu faço exatamente, então aqui a gente já tem alguns pontos, né, então só relembrando, a gente vai desde ali eu passei então algumas dicas, então desde ali do próprio e-mail, né, então como fazer a abertura, né, depois ali o início, né, com as situações que a gente comentou, né, então colocando ali as frasezinhas para você então ter, né, em mãos algo para você já começar, né, então a trabalhar com o e-mail. Aqui abaixo então recapitulando então as dicas aqui, então, com relação à parte do e-mail, então, o @ que é o arroba, o dot, que é o ponto, underscore, que é o nosso underline, e o dash, que é o traço, né? A dica também, né, se você verificar ali o CC,
né? Então, o que seria aquele CC, né? Que a gente então acaba associando com cópia, né? Então, em inglês, lembrar que é carbon copy, né? O BCC, que seria o blind carbon copy, né? Que seria então exatamente com cópia oculta, né? A abertura, de repente, de um e-mail quando a gente não tem ali quem vai receber exatamente aquele e-mail que a gente está enviando, né? Então, to whom it may concern, a quem possa interessar. Então, veja que agora você já tem, né, preparado ali algumas ideias ali para você começar a redigir o e-mail. Então, se você fez a anotação, parabéns aí, então legal, porque você já começa a treinar, então lembrando sempre o registro manual, né? Como é que você pode treinar? Então você pode pegar então essas frases, né, que são partes exatamente de sentenças, então começar a colocar ali, completar ali com a informação que você necessita, né? Então você vai treinando, olhando mesmo, né? Então sempre ali tendo como ponto de referência então o que você fez ali de anotação, né? A partir do momento que você já começou ali a treinar, só colocando as informações necessárias, de repente você vai reescrevendo e trocando um pouquinho aquelas informações, até chegar ao ponto que você já não precisa mais daquela referência, você começa já a fazer aquela sentença de forma natural, né? Então, sem precisar ali de algum tipo de consulta, você faz naturalmente, já vai lembrando ali, preciso desse tipo de informação, então vou começar a escrever dessa forma, ou preciso pedir alguma coisa, escreva ali uma outra sentença ali que a gente também passou de dica, tá? Então assim você vai treinando para se acostumar com essa questão de redigir então e-mail referente a então a parte de inglês para negócios. Bem, e com toda essa informação agora, né? Então o que a gente vai fazer? Vou te ajudar ainda mais, a gente vai preparar então essa aula aqui, então a gente vai deixar em formato PDF, tá? Vai ficar lá então no nosso canal Telegram. Então se você ainda não se inscreveu, então tem na nossa descrição então o link, então se inscreva lá para pegar então esse PDF, tá? A gente vai deixar exatamente desse jeitinho lá no nosso canal Telegram e como sempre a gente vai colocar lá os PDFs, vai ter uma senha, então eu vou deixar a senha aqui para baixo, tá? Então a senha aqui, quando você pegar lá o PDF, para você acessar então as informações, a senha, então como é o nosso primeiro e-mail aqui, então a gente vai colocar uma senha então referente então a esse acontecimento. Então lá, my first email, tá? Então letra minúscula, a gente vai deixar desse jeitinho mesmo, tá? E aí vai ficar fácil para você então pegar essas informações e aplicar no seu dia a dia. Então essas foram algumas informações para você começar já a escrever seu e-mail com, né, o inglês aí voltado ao inglês para negócios, né? Então ali algumas sentenças para você já começar a treinar, né, para as suas necessidades. Então, se você gosta desse conteúdo, então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram, né? Tanto para pegar essas informações aí que a gente coloca toda semana, como também o PDF dessa aula. Então, a gente tem aí o link na nossa descrição e nos vemos por lá, my friend.